Salve Maria! E aí, você conhece a história de Santo André Corzini? Vou contar hoje para vocês. André nasceu em 30 de novembro de 1302 em Florença e veio de uma família muito conhecida chamada Corzini. Os pais do André, chamado Nicolau e Peregrina, eles não podiam ter filhos, mas eles nunca desistiram desse sonho e eles continuavam sempre rezando pela intenção de conseguirem conceber um filho. Até que um dia, finalmente, as orações foram ouvidas, eles alcançaram essa graça de ter esse filho, colocaram o nome de André. E eles sempre buscaram formar muito bem o André, dar muitos estudos, né, oportunidades na vida, ali, educação, tudo direitinho, para que ele fosse muito bem formado. Mas com 15 anos o André começou a dar trabalho. Chegou um ponto que ele estava dando tanta decepção para os pais que a mãe dele chegou a falar para ele: filho, você é realmente o lobo que eu sonhei. E aí ele ficou intrigado com isso, né? Poxa, como eu tô incomodando meus pais, decepcionando eles, com tantos pecados, com tantas coisas ruins que eu venho fazendo. Ele ficou realmente assustado, ele não imaginava que ele estava tomando um caminho tão errado e que tão cedo, né, com 15 anos, ele já estava decepcionando tanto os seus pais, principalmente a sua mãe. Mãe é aquela que mais sente, né? Mas nessa conversa, a mãe então completou para ele o sonho, né? Esse sonho que eu tive desse lobo, ele entrava numa igreja e virava um cordeiro. E aí André guardou no coração esse sonho da mãe dele. Então André um dia, sem a mãe dele saber, ele foi até uma igreja dos carmelitas. E aí lá aos pés de Nossa Senhora ele começou a orar. E aí a graça aconteceu, né? Ali começou a conversão dele. E aí ele foi até um dos carmelitas e falou que ele gostaria de se tornar um carmelita, de entrar para a vida religiosa. Então ele foi admitido nos carmelitas e ele vestiu o hábito no ano de 1318. E ainda assim ele teve um tio dele que começou a pedir para ele voltar para o mundo, né? Não entrar para a vida religiosa, né? O mundo tem tantas coisas para oferecer, tantas coisas boas, meu sobrinho. Mas ele resistiu, ele foi fiel àquilo que estava no coração dele, aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Então, em 6 de janeiro de 1321, ele pronunciou os votos e aí sim redobrou, né, dentro dele as virtudes e o fervor da vida de oração. E ali ele passou a fazer os pequenos trabalhos do convento, né? Ele servia na cozinha, ele cuidava dos doentes, né? Os serviços mais simples, assim, a humildade, depois que ele fez os votos, redobrou dentro dele. E aí, diante disso, ele também saía para mendigar na cidade, né? Para poder trazer o sustento para dentro do convento, né? Para os carmelitas. Ele passou a ser muito humilhado, mas mesmo assim ele nunca perdeu o centro dele, que era Cristo. Mas Deus tinha grandes planos para André. Em 1328 ele ordenou-se padre e aí fez um trabalho muito bonito de evangelização e logo em seguida ele foi escolhido para ser bispo. Mas ele não aceitou assim fácil não. De início, quando ele foi escolhido para ser bispo, ele ficou assustado, se escondeu a ponto de ninguém saber onde ele estava e terem que escolher um outro bispo para poder colocar no lugar dele pela necessidade, né, de o povo ter ali o bispo, ter o pastor, né, para ajudar as suas ovelhas, né. Mas então apareceu uma criança, um anjo, né, em forma de criança, no meio de uma multidão e contou para todo mundo aonde ele estava. E aí uma outra criança apareceu para ele e falou para ele que ele não tivesse medo, que Deus ia estar sempre do lado dele, que Nossa Senhora ia estar sempre ao lado dele, intercedendo, ajudando ele no caminho, guiando em tudo que ele fosse preciso fazer.
Então, com essa certeza de que Deus estaria com ele, que Nossa Senhora estaria presente em todos os momentos, ele aceita então, assume o episcopado e foi realmente um santo bispo. Em toda a sua vida, ele foi muito entregue à causa dos pobres, né? Das pessoas mais humildes. Ele chegou a pedir para fazer uma lista dos pobres que fossem mais envergonhados, que tivessem essa dificuldade de pedir ajuda, né? De aceitar ajuda. Ele pediu então que fizessem uma lista para que ele fosse até essas pessoas e pudesse ajudá-las. Então, todas as quintas-feiras, ele lavava os pés daquelas pessoas mais pobres que vinham até ele. E aí, num desses dias, um homem que tinha muitas úlceras nas pernas, assim, muitas feridas, se recusou, né? Falou que não queria que ele lavasse os pés dele. E ele insistiu e falou que sim, que ele iria lavar, né? E assim que ele estava já ali lavando os pés desse homem muito doente, o homem foi curado no mesmo momento. Ele foi então enviado pelo Papa Urbano V à cidade de Bolonha para assumir a função de núncio. E aí lá ele tinha como missão reestabelecer a paz da cidade, porque estavam acontecendo grandes guerras assim entre as facções, né? E aí ele conseguiu, né, cumprir essa missão, estabelecer a paz novamente na cidade. E aí houve tempos assim de grande paz. Então, no dia de Natal, Nossa Senhora apareceu para ele, dizendo que o falecimento dele estava próximo. E aí aconteceu no dia 6 de janeiro. O ano era 1373, foi dia da Epifania do Senhor. Seu corpo então foi transportado para uma capela linda na Florença, Capela dos Carmelitas, né? E depois o processo de canonização dele iniciou no tempo do Papa Eugênio IV e terminou em 1629 com o Papa Urbano VIII. Santo André Corzini, rogai por nós. Se você quiser saber mais da vida dos santos, principalmente os santos pouco conhecidos da igreja, já se inscreve aí no nosso canal, deixa um like, ativa o sininho, que toda semana vai chegar vídeo para você.